Então vamos lá, mais um vídeo aqui no canal. Já peço desculpas de antemão pela minha voz, pois eu estou com gripe. E hoje nós vamos sair um pouco do formato de vídeo tradicional, mas é só porque eu também vou trazer vídeos aqui sobre as leituras que eu fizer durante esse ano de 2026. Então o primeiro livro finalizado foi esse livro aqui, do Yuval Noah Harari, uma breve história da humanidade, Sapiens. Estou aqui com vocês para fazer uma breve história da humanidade. Gente, minha intenção aqui não é me aprofundar muito. Obviamente que o livro vai conter aí alguns spoilers. Será que dá pra dizer que tem spoiler em um livro de não ficção que retrata a história? Mas é realmente pra deixar minha opinião, assistir alguns reviews também, vi uma galera criticando, vou falar um pouquinho sobre isso. E no final dar minha nota, minha avaliação, dizer pra você se vale a pena ou não ler Sapiens. Nesse livro, o autor começa trazendo pra gente uma perspectiva de como o Homo sapiens foi a primeira espécie a chegar no topo da cadeia alimentar, como nós dominamos e transformamos o planeta. E segundo o autor, isso aconteceu, ou melhor, começou a acontecer há mais ou menos 70 mil anos atrás. Foi nesse período que a espécie Homo sofreu uma alteração, que é a revolução cognitiva. Então, como você deve saber, nós tivemos aí, né, durante a história outros tipos de Homo, tivemos os Neandertais, Homo erectus, inclusive tem até foto aqui no livro, cadê? Deixa eu achar aqui pra vocês. Aqui, ó, tava marcado já a página. Esse aqui é o Homo erectus, e aí os outros ali, eu não lembro quais são, também não vou ler agora. Uma informação que o autor já coloca logo de cara e que eu não me recordava é que as diferentes espécies de Homo, elas coexistiram. Então, através de achados arqueológicos, os pesquisadores, inclusive, apontam que provavelmente o que aconteceu foi que o Homo sapiens, já por conta da sua habilidade cognitiva aprimorada, conseguiu em combate ou em encontros dominar outros tipos de Homo ou até mesmo massacrar, né, levar à extinção do Homo erectus e outras populações. E outro ponto importante também, que não tem nada a ver com o livro, mas o Homo erectus é aquele do meme que às vezes aparece nas redes sociais por aí. Não entendo muito bem como que é esse meme, nem a função dele, mas já vi algumas vezes aparecendo o rosto do Homo erectus. Mas enfim, né? Qual foi o grande poder da nossa espécie então? A linguagem. A linguagem é o que fez acontecer a revolução cognitiva. E é através disso que o autor constrói toda a história. É assim que ele nos leva do ponto A ao ponto B, explicando essa breve história da humanidade. E aí, entrando aqui na parte psicológica da coisa, né? Por que que isso acontece? Por que nós temos essa capacidade de pensamento, essa complexidade cognitiva diferente das outras espécies? Biologicamente, se dá muito provavelmente por conta do nosso córtex pré-frontal. Outros tipos de mamíferos também têm córtex pré-frontal, no entanto, nós temos uma concentração de neurônios maior nessa região do cérebro, que é a região que tem mais custo, é a região que processa mais informações e, consequentemente, dá um raciocínio mais amplo de inúmeras coisas. Obviamente que não funciona sozinho, o pensamento dessa parte também envolve aí um conjunto de fatores no nosso cérebro, outras regiões, mas o córtex pré-frontal é a parte, né, que se atribui à maioria desses processos cognitivos complexos. E aí, quais foram as principais vantagens da linguagem? Primeiro, você consegue se comunicar com mais assertividade, digamos assim, pelo menos naquele momento muito mais assertivamente do que outras espécies. Logo, você conseguia fazer um planejamento que envolvia não só si próprio, mas também o grupo, e mesmo durante a execução de alguma tarefa, né, existia algum tipo de correção, você podia ter um direcionamento maior, inclusive em combates. E para além disso, nós ainda tínhamos a imaginação ao nosso dispor, então nós conseguíamos imaginar coisas, desenhar na parede da caverna. Óbvio que o autor não explica dessa forma, né? Mas de certa forma foi isso que aconteceu também, né? Através da nossa imaginação, da capacidade cognitiva, nós conseguimos fazer outros tipos de linguagem, como por exemplo o desenho, né? As pinturas rupestres que nós conhecemos hoje, visto que muitas daquelas pinturas retratam ali, né, coisas do dia a dia que provavelmente o Homo sapiens se recordava e fazia o registro. Mas para o autor, a grande virada veio quando o Homo sapiens passou a acreditar e criar, né, primeiro criar, depois acreditar em ficções coletivas. Quais são essas ficções coletivas pro Yuval Noah Harari? Deuses
que é algo que existe até hoje, né? Diferentes culturas e diferentes religiões acreditam em diferentes tipos de deuses. E aí você vai me dizer que, mas existe, não sei o que. Ok, tudo bem, cada um tem a sua fé. O ponto do autor é muito claro, né? De maneira objetiva, ninguém nunca viu Deus na sua frente. Você pode ter tido experiências, muitas vezes você ouviu pessoas que te relataram coisas, mas a existência de um Deus em si, que comprova toda a grandeza e criação do universo de maneira objetiva, nós não temos. E daí vem a ficção coletiva e também a fé, né? A religião depende de você acreditar, justamente por nós não termos provas objetivas. Melhor, provas objetivas acho que fica difícil, né? Às vezes alguém que teve uma experiência e tá me assistindo aí vai pensar, não, eu tive uma prova objetiva, uma experiência. Mas eu digo assim, algo perante a ciência, né? Não há como provar até então. E além disso, outras coisas. A gente pode usar o exemplo do próprio dinheiro, que depende basicamente da confiança que nós depositamos naquele papel moeda. Ideologias, capitalismo e comunismo não é algo palpável que existe de maneira objetiva, não está na natureza, não está nas cavernas, mas existe no nosso imaginário, e até mesmo direitos humanos. E aí é muito legal quando o autor começa a desdobrar isso a partir da perspectiva do dinheiro, porque o dinheiro, ao longo do tempo, ele variou muito. O dinheiro já foi sal, o dinheiro já foi prata, o dinheiro já foi diferentes tipos de metais ou mercadorias em diferentes tipos de civilizações. E até 1971, o dinheiro de fato tinha algo de objetivo. Era algo que estava presente na natureza. E você deve estar se perguntando por quê, né? Porque até 1971, isso não é um dado que o livro traz, né, de maneira aprofundada, nem se desdobra nisso, mas até 1971, o dinheiro ele tinha lastro, ou seja, ele tinha algo em que se apoiar, entre muitas aspas. O lastro, gente, para quem não sabe, é basicamente o seguinte: eu tenho uma nota de R$100 e essa nota de R$100 pode ser convertida em uma reserva de valor equivalente a essa quantia de um material que é reserva de valor, como por exemplo o ouro. Então até 1971, os Estados Unidos, que já era a moeda global, tinha esse tipo de combinado com o restante dos países. Olha, você usa o dólar é a moeda internacional, é a moeda que você vai usar para fazer as transações, e ela é lastreada em ouro. A partir do momento que você quiser trocar o seu dólar em ouro, a gente vem aqui e faz negócio. Só que aí os Estados Unidos, espertinho, começou a fazer o quê? Começou a imprimir mais dinheiro. Como assim imprimir? Isso mesmo, ligar a impressora e tirar mais notas de dólar do que a quantidade de ouro que havia disponível. E isso é o que nós conhecemos hoje por inflação. Você imprime dinheiro, você aumenta a oferta daquele produto ou daquele material, nesse caso do dinheiro, ao passo que a demanda é a mesma. Logo, muitas pessoas têm muito dinheiro e o valor desse dinheiro acaba caindo. E aí, para você comprar qualquer coisa, você precisa mais desse dinheiro, já que agora ele vale menos. E isso acaba sendo, de maneira bem simples, a inflação. E o que os outros países perceberam? Bom, os Estados Unidos está imprimindo mais dinheiro do que eles têm de ouro, caso a gente solicite para eles o ouro. E aí foi o que alguns países começaram a fazer. Ia lá, batia na porta do presidente Nixon e falava: Nixon, é o seguinte, eu tô com uma quantia aqui de dólar e eu quero trocar em ouro, e aí, como que vamos fazer? O Nixon: não, pera aí que eu vou lá abrir a chave do cofre e já trago pra você. Daí ele abria, olhava lá dentro e falava: ih, rapaz, não vai dar não. Aí falava pro cara: ó, o pessoal tá extraindo lá, fica tranquilo, tá? Semana que vem você passa aí. Semana que vem passava e não tinha, e foi indo, até que em 1971 o Nixon mudou para sempre a história da economia na humanidade. Foi quando ele falou o seguinte: pessoal, temporariamente vou suspender o lastro do dólar. Um dólar que antes comprava um valor específico em ouro, agora não compra mais. Mas é só temporariamente, tá? Fica tranquilo. E o temporariamente dele dura até hoje, 27 de fevereiro de 2026. Se até amanhã o Trump não mudar de ideia, a gente continua assim, mas acho que ele não vai mudar porque a dívida dos Estados Unidos também é absurda. É isso, você tem uma dívida muito grande em uma moeda, você vai querer que essa moeda se valorize ou desvalorize mais a cada ano, que fique mais barato ou mais caro de pagar essa dívida. E aí você imprime mais ou menos dinheiro a partir dessa resposta. E o que isso significa no fim das contas, né? A partir do momento que você não tem mais o papel moeda com lastro, o dinheiro depende unicamente de uma ficção
coletiva depende unicamente do quanto as pessoas acreditam nele. Qual que é o valor dos R$100? É você acreditar que ele vale R$100. Qual que é o valor da nota de R$50? É você acreditar que ela vale R$50. Aí você vai falar pra mim, não, mas eu chego no mercado, eu compro o negócio lá, é R$30, eu vou na loja, eu pago R$150 na peça de roupa? Sim, porque as pessoas que estão te vendendo a mercadoria acreditam também nessa ficção compartilhada, nessa ficção coletiva e usam esse dinheiro com outras pessoas que também acreditam. Agora, basta um país, um estado ruir para isso ir por água abaixo. É o que a gente viu acontecer na Argentina há pouco tempo. A Argentina entrou em uma decadência, em uma ruína econômica. Agora o Milei está retomando com algumas medidas mais extremas. O que a gente via na Argentina era a inflação aumentando exponencialmente dia após dia, porque o Estado não tinha mais controle sobre o papel moeda, ou seja, o papel moeda não tinha mais valor nenhum. A confiança das pessoas acreditarem nele já não era mais o suficiente, porque ele não tinha nada de concreto que garantisse o seu valor. E o mesmo aconteceu também na Venezuela. Porém, durante o seu surgimento, durante a ficção coletiva do dinheiro, foi muito importante para a gente ter uma maneira de cambiar as coisas. Porque imagina, se você era alguém que cultivava maçãs e aí o seu sapato que você usava para trabalhar estragava, você ia até o sapateiro e falava, olha, pode arrumar para mim, eu te pago com tantas maçãs, e ele aceitava o pagamento. Agora, esse sapateiro, às vezes ele negociava com um vendedor de sal, e o vendedor de sal pagava para ele em sal algo que até então era mais valioso, para que ele fizesse o mesmo serviço que ele estava prestando para você que vendia maçã. Mas aí, imagina que daqui 2 meses acontece um período de seca e de repente as pessoas ficam sem maçãs, mas você mora em uma área privilegiada e o seu cultivo continuou da mesma maneira. Logo, as pessoas buscavam mais por maçãs e você era uma das poucas pessoas que tinham demanda para atender os outros. Ou seja, suas maçãs agora valiam mais do que antes. E aí você chegava para pagar uma outra pessoa e tava nesse mesmo esquema. Bom, agora será que é melhor receber em sal ou em maçã, que tá mais difícil de conseguir? Entende? Era muito complexo o câmbio sem alguma coisa, algo concreto, um objeto, algo físico que você conseguisse usar para fazer esse tipo de intermediação entre produtos. Então o dinheiro hoje, a ficção coletiva que nós temos, é extremamente importante para a manutenção do mundo em que nós vivemos. E aí o autor passa a explorar justamente essa perspectiva do dinheiro para nos falar como mercados cresceram, indústrias surgiram e o mundo capitalista se tornou capitalista como é hoje. Tá, então perceba, Homo sapiens, espécie de homo que vem com a revolução cognitiva cerca de 70 mil anos atrás. Essa revolução cognitiva se dá através da linguagem. A linguagem permite ao ser humano ter um raciocínio, ter uma complexidade cognitiva diferente das outras espécies, muito provavelmente através do nosso córtex pré-frontal. Essa capacidade refinada de comunicação e resolução de problemas fez com que o Homo sapiens fosse expandindo o seu domínio e se sobressaindo sobre todas as outras espécies. Tanto é que existe, no livro ele até aponta uma correlação que dá para dizer praticamente que é uma causalidade, porque onde o Homo sapiens chegou, ele alterou o ecossistema e isso levou à extinção de várias espécies, não só ali entre 70 e 30 mil anos atrás, mas durante toda a história do mundo, durante toda a história da nossa espécie. E aí, a partir do momento que surge o dinheiro e nós já temos o estabelecimento de redes comunitárias, de redes onde as pessoas convivem, ou seja, de locais e contextos onde as pessoas vivem juntas, existe também, na visão do autor, uma relação muito forte entre império, capital e ciência. Que é um ponto que eu não quero me aprofundar muito, mas basicamente o que o Harari diz é que a evolução da ciência, todas as conquistas que se deram através de estudos, estavam totalmente atreladas à capital e a império, pelo fato de que o império era quem arrecadava impostos, era quem tinha o controle do capital, e a concentração de capital fazia as coisas acontecerem, Quem tinha muito capital conseguia negociar
conseguia expandir os seus poderes. Logo, o capital financiava a ciência, financiava pesquisas, ciência que a gente pode colocar até mesmo a exploração de novas terras, de novas regiões. Foi assim que muitas colonizações aconteceram, né? Você tinha um império, esse império era detentor do capital, o capital era aplicado a pesquisas no sentido de expansão desse império, e isso ia fazendo com que o império crescesse. Foi assim que impérios surgiram e ruíram durante a história da humanidade, já que outros impérios também tinham esse tipo de prática. Então, um dos impérios muito famosos que nós tivemos foi o Império Romano, inclusive o autor comenta muito sobre ele aqui no livro, e cita também algumas diferenças, né, entre populações ocidentais e orientais. As populações orientais não exploravam tanto outras regiões quanto as ocidentais, e justamente por isso, né, nós aqui do Ocidente tivemos uma exploração muito maior se comparado à faixa oriental. E um apontamento muito bacana também é que um dos grandes impérios de exploradores que sabidamente conquistaram regiões foi o Império Britânico, né? Então o Império Britânico conseguiu colonizar os Estados Unidos, foi também para a Índia, enfim, nos impérios mais recentes, digamos assim, né, foi um dos que teve muito sucesso. Então, resumindo, né, como se a gente tivesse um loop: a ciência fortalece o império gera capital, o capital fortalece a ciência. E aqui é um dos pontos de críticas que eu mais vi a galera falando por aí, especialmente aqui no YouTube. O argumento é o seguinte, né? Como o autor diz que o capital, que a história moderna é feita através do capital, que nós chegamos aqui através do capitalismo, sendo que na maioria, na verdade, da história, né, a gente não teve esse tipo de movimento. A maioria da história não foi capitalista, era algo que não existia. E eu acho que é uma crítica válida, e é uma crítica que entra muito em um viés ideológico. Acho que até por isso muitas pessoas acabam batendo um pouco ali no Yuval, mas acho que pelo menos quando a gente fala de colonização, desse período mais moderno, entre aspas, né, que foram os europeus chegando aqui na América do Sul, o Império Britânico chegando no atual Estados Unidos e também na Índia, o autor ele tem uma linha de raciocínio que, querendo ou não, é coerente, né? Aqueles impérios que tinham mais capital, exploravam mais as pessoas e exploravam mais ainda os povos colonizados, foram os impérios que acabaram dando certo, né? Foram os impérios que cresceram. E ele deixa muito claro o impacto negativo disso, mas também o impacto positivo, né? E um raciocínio que, pelo menos na minha visão, ficou meio que subentendido no livro é que isso era algo natural na nossa espécie. Não no sentido de que colonizar, castigar tudo aquilo que foi feito é algo legal e adequado, mas no sentido de que essa seria a história de qualquer maneira. Se não fossem os britânicos, seriam outros povos. Se não fossem os portugueses no Brasil, seriam outros povos. E de uma forma ou de outra, a colonização aconteceria, porque isso é natural da espécie humana. E aí, basicamente, nós chegamos na era moderna, onde o ser humano é o topo da cadeia alimentar, onde nós temos um mundo todo ao nosso favor, e começa a ter uma parte assustadora, né, da história, a parte assustadora do livro, que é, apesar de tudo, apesar de já ter chegado até aqui, de a cada ano, a cada década que passa, melhorar cada vez mais e agora as coisas acontecerem exponencialmente, nós seguimos insatisfeitos. Com essa insatisfação que sempre nos moveu durante a história, nós estamos sim evoluindo ainda mais. Tanto é que hoje a gente vê uma série de estudos voltados para bem-estar e qualidade de vida, pessoas que perdem membros, inclusive o autor aponta isso, e tem um suporte tecnológico, às vezes algum membro que é feito através de tecnologia, uma prótese que consegue auxiliar essa pessoa. Agora mesmo, né, atualmente a gente está tendo todo um debate, um estudo feito com a polilaminina que pode fazer com que tetraplégicos e paraplégicos consigam ter novamente os seus movimentos, né? Ainda está em uma fase inicial, mas é um dos exemplos de onde a ciência está chegando, e algo que ele coloca até como reflexão, e é algo que outros autores fazem também,
pelo que o Noah Harari aponta aqui, é que nós temos grandes chances não, né? Mas existe uma teoria muito plausível de que em algum momento nos tornemos amortais. Isso mesmo, amortais significa que nós não seremos imortais, não é que nós nunca morreremos, mas pode chegar um momento que causas orgânicas, causas como uma parada cardíaca, um derrame ou simplesmente a deteriorização através da idade, não leve à morte. E aí, né, os casos que nós poderíamos realmente morrer seriam acidentes fatais, né, e coisas que envolvessem situações onde os danos são irreparáveis. Então, nos tornaríamos amortais, mas não imortais. Então, assim, o que eu percebi do livro Sapiens? E pontos aqui positivos e negativos, né? Pontos positivos. Eu gostei principalmente dessa introdução, dessa reflexão sobre a revolução cognitiva, porque acho que é um princípio muito legal que nós temos hoje dentro da psicologia, especialmente dentro da teoria das molduras relacionais, que é onde nós abordamos o fato de a linguagem ser a principal ferramenta do ser humano em toda a história, em ser a principal ferramenta do Homo sapiens, porque faz com que a nossa interação com o mundo nos traga muitos benefícios. Ter uma mente capaz de resolver problemas do mundo externo é o que fez a nossa espécie chegar até aqui. É quase repetir o que o autor fala aqui, mas é basicamente o que nós temos na teoria das molduras relacionais quando a gente fala de linguagem. Então, quando eles abordam o eu na RFT, que é a teoria das molduras relacionais, isso é sempre colocado em perspectiva com o outro, em perspectiva social, numa perspectiva de interação com o mundo. E assim surge a nossa complexidade, a nossa mente, né, e a capacidade de usar isso para resolver problemas do mundo externo. E quando a gente aplica algumas terapias dentro da psicologia, como por exemplo a terapia de aceitação e compromisso, a resolução de problemas, que foi a maneira pela qual nós chegamos até aqui hoje, é também o nosso principal problema, é o nosso maior efeito colateral, porque nós tentamos resolver problemas do mundo interno da mesma forma que nós resolvemos os problemas do mundo externo com a nossa mente. Então, às vezes a gente resolve uma planilha de Excel aí no computador, aí no celular, e a gente quer resolver a ansiedade e a tristeza aqui dentro, como se fosse algo a ser resolvido. Mas não é algo inerente ao ser humano. E o autor mostra isso também, como a linguagem, a revolução cognitiva nos trouxe até aqui, mas chegou em um ponto que passou a ser também o nosso efeito colateral, não só lidando com o nosso sofrimento interno, mas principalmente construindo saídas, construindo uma busca de satisfação que nunca é satisfeita. Nós queremos sempre mais. E aí entra outro ponto do livro que divide opiniões. O livro ele é denso, por vezes ele é maçante, porque o autor fala de quase tudo, mas entra profundamente em poucos temas. Então é uma leitura que em muitos momentos você para de ler e fala, meu Deus, eu não aguento mais ler isso, a leitura tá cansativa, vou parar, vou dar um tempo até de uns dias para voltar, pelo menos eu senti isso. E com outras pessoas que eu conversei, as pessoas também tiveram essa percepção. Mas, ao mesmo tempo, é um livro que te provoca o tempo todo. Como seria se fosse comunismo? Como que foi essa expansão através de uma lógica capitalista? Como que a revolução cognitiva fez isso? Será que se os Homo sapiens não tivessem ido para tal local e hoje os Neandertais estivessem lá, nós conseguiríamos coexistir com espécies diferentes? Porque se, sendo da mesma espécie, nós já temos conflitos com nações diferentes, como seria se espécies diferentes tivessem se desenvolvido e chegado a ter pelo menos um poder semelhante ao que nós temos hoje? Como seria o mundo, né? Então é um livro que traz muitos raciocínios e isso eu achei muito bacana. Não é um livro que entregou o que eu achei que ele ia me entregar, porque eu achei que eu ia pegar o livro e ia ler ele do começo ao fim, eu ia sair com uma linha de raciocínio de como a história humana foi construída, mas o autor ele não faz isso. O autor ele altera inclusive em muitos momentos as coisas que aconteceram. Então por vezes ele tá em 200 anos antes de Cristo e depois ele tá no século passado, falando da Revolução Industrial, da Revolução Francesa. Então, para quem que é esse livro, né? Para que tipo de pessoa é esse livro? Esse livro é para você que já gosta de ler, gosta de ter informações diferentes, curte um pouco de história e quer realmente curtir a narrativa, quer realmente ser instigado sobre como a humanidade cresceu, sobre como a nossa espécie chegou até aqui e sobre o caminho
que as coisas podem tomar, que é o que ele faz muito no final do livro. Inclusive, daqui a pouco vou ler algumas passagens aqui com vocês. Agora, se você é uma pessoa que tava sem ler aí há algum tempo, tá voltando a ler agora, não recomendo, tá? Muito provavelmente você vai encontrar um livro denso, você até vai curtir algumas coisas, mas é bem provável que em algum momento você abandone a leitura. Então, na minha visão, tá? Já vou deixar minha nota aqui para vocês. O livro Sapiens é um livro 7/10. Por que 7/10? Porque é um livro interessante. A leitura em alguns momentos se torna maçante, então perde alguns pontos para mim por conta disso. Mas ao mesmo tempo é um raciocínio que vai do começo ao fim. É a revolução cognitiva, como a gente começa a se desenvolver, como a gente cresce e como nós chegamos até aqui hoje. Vale a pena ler? Eu acredito que sim. Foi uma leitura que eu gostei, mas não é algo que vai agradar todos os tipos de pessoa. Então, agora, pra gente fechar, eu vou ler aqui algumas páginas com vocês, especialmente as páginas finais, que eu acho que são as mais reflexivas, só para realmente dar aí algumas ideias, né, do que o autor passa de perguntas e de raciocínio, né. O que aconteceria, por exemplo, se desenvolvêssemos uma cura para o Alzheimer que, como efeito secundário benéfico, pudesse aumentar de um modo drástico a memória de pessoas saudáveis? Alguém poderia interromper uma pesquisa tão relevante? E quando a cura estivesse disponível, alguma autoridade poderia limitá-la aos pacientes com Alzheimer, impedindo as pessoas saudáveis de usá-la para adquirir a supermemória? Não se sabe se a bioengenharia será de fato capaz de ressuscitar neandertais. Porém, é muito provável que isso encerre a trajetória do Homo sapiens. Manipular nossos genes não vai necessariamente nos matar, mas podemos mexer a tal ponto que não seríamos mais Homo sapiens. Então esse aqui é um raciocínio que eu achei muito forte e muito legal, porque isso já acontece hoje, né? Nós já temos uma engenharia genética a ponto das pessoas conseguirem escolher como elas querem os filhos, a cor do cabelo, a cor dos olhos, né? Tudo isso já acontece, já existe. E a que ponto nós vamos chegar com esse tipo de manipulação? Nós podemos chegar num ponto de trazer outras espécies? E até que ponto seria legal trazer outras espécies à vida a partir do momento que nós, enquanto Homo sapiens, tivéssemos um poder quase absoluto de fazer isso? Porque é aquela lógica, se hoje a gente, de maneira correta, já tem cota para retratar fatos históricos, retratar coisas que aconteceram há muitos anos atrás, como a escravidão, por que não daqui a 100, 200 anos, ou talvez antes disso, talvez até mesmo na nossa estadia aqui na Terra, os humanos não vão trazer de volta neandertais ou outras espécies como forma de retratação histórica, ou como forma de simplesmente entender o porquê e como nós conseguimos nos sobressair sobre essas espécies e trazer uma compreensão muito maior sobre nós mesmos. E acho que o maior raciocínio o maior não, né, mas pelo menos na minha visão, um dos mais impactantes que ele trouxe no livro foi esse aqui, ó. Os físicos definem o Big Bang como algo singular. Trata-se de um ponto em que todas as leis conhecidas da natureza não existiam. O tempo também não existia. Por isso, não faz sentido dizer que alguma coisa existia antes do Big Bang. Podemos estar nos aproximando rapidamente de uma nova singularidade, quando todos os conceitos que dão significado ao nosso mundo, eu, você, homens, mulheres, o amor e o ódio se tornarão irrelevantes. Qualquer coisa que aconteça além desse ponto não tem sentido para nós. E é realmente isso, né? Imagina a gente chegar a um ponto de conseguir sanar todos esses problemas, sanar todas essas questões envolvendo aquilo que é humano, aquilo que é inato ao ser humano. Uma condição biológica, um sentimento como o amor, um sentimento como o ódio, um comportamento como o amor, como eu costumo dizer, né? E a gente ter o conhecimento total disso, manipular todas as variáveis que envolvam isso, ou simplesmente ter um controle tão grande a ponto de chegar em um momento onde qualquer coisa que acontecer daí pra frente não tem sentido nenhum pra nós. Consegue entender, cara? Já parou pra pensar que louco esse tipo de raciocínio? E antes disso ele até fala aqui, né? Enquanto nós e os neandertais somos ao menos humanos, os nossos herdeiros serão parecidos com deuses. E aí a última página do livro, né? Antes dos agradecimentos, página 438, onde o autor escreve: progredimos das canoas para as galeras ou galeras, não sei o que seria isso aqui, daí para os navios a vapor e para os ônibus espaciais, mas ninguém sabe para onde estamos indo. Somos mais poderosos do que nunca, porém temos pouquíssima ideia do que fazer com todo esse poder. Pior ainda, os humanos parecem mais irresponsáveis do que nunca. Deuses feitos por si próprios
tendo apenas as leis da física para nos fazer companhia. Não prestamos contas a ninguém por nossos atos. Consequentemente, estamos devastando nossos amigos animais e o ecossistema que nos cerca, buscando pouco mais que nosso próprio conforto e divertimento sem jamais encontrar satisfação. Existe alguma coisa mais perigosa que deuses insatisfeitos e irresponsáveis que não sabem o que querem? É assim que o autor fecha o livro. E é por isso que para mim um 7/10 é uma nota muito boa para o livro Sapiens, e é por isso que eu acredito que, a depender do tipo de leitura que você esteja tendo hoje, vale a pena dar uma chance para esse livro e vale a pena se deixar ser instigado por esse tipo de raciocínio e pela ideia de que a nossa maior vantagem pode estar nos levando para o fim da nossa espécie, não necessariamente porque nós seremos extintos através de uma guerra ou de alguma arma biológica, mas sim porque nós estamos tendo um poder gigante de alterar cada vez mais comportamentos e características que são inatas ao ser humano. E quando nós conseguirmos fazer isso a fim de sanar todos os nossos problemas, mudando nossos genes, mudando nossas estruturas, nós não seremos mais Homo sapiens. Vai ser um fim da nossa espécie, sem necessariamente a nossa espécie ter sido extinta da maneira que nós imaginamos que poderia acontecer. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se você já leu Sapiens, deixa sua opinião aqui nos comentários, a gente troca uma ideia. Se tiver comentário a respeito de outro tema, pode mandar aqui para mim também. Eventualmente eu posso fazer um vídeo respondendo comentários dos inscritos. E se você se interessou em ler o livro, também deixa sua opinião aí, vamos conversar. Agradeço a todo mundo que acompanhou. Você pode me seguir nas minhas redes sociais, @JoãoChesca no Instagram e no TikTok. Lá eu tô quase todos os dias, no Instagram todos os dias produzindo conteúdo, no TikTok pelo menos umas 3, 4 vezes por semana. Me acompanhe lá também e se inscreva aqui no canal pra gente continuar se vendo, continuar trocando ideia. Valeu, um abraço.